Turma boa, Messias da gente por cá. E nós estamos em mais um podcast. E como você me conhece, sabe que eu trago muita polêmica. Quem é que tá comigo nesse momento? Mostra ele aí. Não é o Fiuk não, gente. É o Luiz Eduardo. Esse menino é filho de um dos grandes advogados do Brasil. Um cara que ficou famoso pelo seu estilo de vida e também por falar o que sentia. Um dos grandes advogados que é o Djalma Pereira de Rezende, ou Djalma Rezende. É o Djalma Rezende. O pessoal conhece por Djalma E Rezende. hoje nesse podcast você vai saber de coisas que você jamais imaginou que estava acontecendo. Primeiro eu gostaria de saber de você como é que era a sua relação com seu pai. Primeiro, obrigado pela sua presença conosco aqui. É prazer receber você aqui. Muito tá? obrigado. Prazer, como é que era a sua convivência com o Djalma Rezende, com o seu pai? Você convivia com ele? Convivia. Eu convivi durante 21 anos da minha vida. Literalmente, todos os anos da minha vida eu tive convivência com ele. Todos os anos. Eu sempre morei aqui em Goiânia e ele sempre ficou aqui em Goiânia. Ele não nasceu aqui, né? Ele nasceu no interior de Goiás. Mas eu convivi com ele toda a minha vida e ele passou toda a minha vida dele aqui na cidade. Bacana. E como é que você avalia ele como pai? Como ele era como pai? Eu gostava muito porque ele sempre falava isso, eu nunca esqueço. Ele sempre falava que antes de ser um pai, ele era o melhor amigo. Não que isso mudava a hierarquia. Ele sempre deixava a hierarquia bem clara. Ele sempre pedia pra chamar de senhor. Ele sempre pedia... Ele era assim, esse Sim, pai? não, toda vez que... Pai é a moda antiga. Toda você vez dava benção pra ele, não? Não, benção ele não pedia. Engraçado. Aham. Mas ele sempre falava pra falar senhor. Ele sempre falava assim, que tem que respeitar sempre os pais, que geralmente é mais próximo, pra respeitar o povo à sua volta. São quantos irmãos? Eu tenho 2 mais velhos e 2 mais novos. Esses irmãos, então são 5? 5, isso, eu sou do meio. Tá, vocês são filhos da mesma mulher? Não. Não? 2 são, os 2 mais velhos, eu sou de uma, e os 2 mais novos, cada um são de uma diferente. Seu pai era um paquerador? Era? Nossa, isso aí. Isso aí é inegável. Já teve uns casos com gente famosa, né? Que eu não Sério? Sério. E tem foto pra confirmar. Sério? Não, então você... Não dá pra falar. Ué, não, mas não dá pra falar. Ah, não dá pra falar. Gente famosa, traz pra gente aqui só. Não, depois. Não, eu quero aqui no podcast, velho. Me traz, porque, assim, traz uma exclusiva pra mim. Não vou falar que teve um caso ainda, mas ele conheceu muito bem aquela mãe da menina que foi pro BBB, a mãe da Yasmin Brunet, a Luísa Brunet. Sim. Tem foto dos dois juntos e tal. Ah. E tem mais gente também, mas essa vai acabar nessa. Né? Eu te conto. Tá bom. Seu pai era um cara... E como é que ele aproveitava a vida mesmo? Né? Nossa, 100%. Isso aí é inegável. Não tem gente que pode falar o contrário. Tanto que ele falava um negócio, né? Que isso aí é basicamente um estilo de vida. Tem gente que concorda, tem gente que não. Cada um tem um direito de sua opinião. Que dinheiro você não é levado à cova, né? Você não leva junto. Dinheiro você tem que usar. Eu concordo. Eu falo isso direto. Eu acho que o dinheiro tem que trabalhar para você. Sim. O dinheiro tem que servir a você. Não é você que tem que. Não é o dinheiro que tem que ser o seu senhor. Sim. Você tem que ser o senhor do dinheiro. Ele sempre falava também que caso desse ruim, ele fazia mais. Se desse ruim, ele fazia mais. Se desse ruim, ele fazia mais. Se zerasse tudo, fazia mais. E era o caso, porque ele era surpreendente. Ele fazia dinheiro? Nossa, fazia dinheiro. Mas também, assim, por pura e extrema competência. De domingo a domingo no trabalho. Tanto que se você fosse na casa dele ou no escritório... Era trabalhador. Trabalho. Ele parava, eu falo que ele parava pra 3 coisas. Ele parava pra ver futebol, que ele gostava muito, pra comer. Quem era o time? Flamengo. Todo mundo tem defeito pra fazer o quê? Ele foi... E você torce pra quem? Eu sou santista. Tá. Santista. Ele foi diretor jurídico do Atlético uma época e ajudou bastante o Atlético. Tanto que na vigência dele... Fica das cores? deve ter... Ele tinha muito amigo lá também. E foi um dos únicos times durante a vigência dele, na Série A, tava na Série A, né? Que terminou em verde o balanço. Porque tem time até o Flamengo mesmo. Deve 100 milhões, 200 milhões, eu não lembro a conta exata agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você amava seu pai? Mas que tudo. E como é que surgiu a ideia, a notícia, na verdade, do câncer? Foi em 2018.
ele foi internado às pressas no Hospital de Barretos. Que, incrivelmente, ele ajudava, assim, antes sem saber. Porque o Henrique Prata... Mas ele sentiu uma dor? Como é que foi? Ele deu um problema por conta de comida. E aí ele foi, tal, mas assim, passando extremamente mal. Muito mais que só comida faria, né? E aí fez o teste e deu positivo. Deu positivo pra quê? Pra câncer. Onde? Agora você me No pegou. organismo dele? É, Você não sabe onde eu foi? não lembro se foi no intestino ou no fígado. Tá. É porque ele não gostava de falar tanto também. Tá. Então, quando descobre o câncer, quanto tempo ele tem de vida, de tratamento? O Como é que caso foi dele isso? já tinha dado metástase. Quando tem metástase, não sei se você sabe, o pessoal Sim, de casa sim. sabe, não tem mais tratamento que vai te curar. Tá. Então ele descobre que tinha metástase, mas ele te chamou e conversou com você? Não. Conversou com os irmãos? A equipe dele chamou o pessoal do escritório, os motoristas e tal. Chamou os filhos Sim, ele falou. e relatou. É. Jogou na cara. E aí? A partir daquele momento você achou que faltou o chão? Eu achei que nada ia acontecer. Sério? Por que pareça, Que assim, pensei, sempre venceu. Ele passou mal inúmeras vezes antes. Teve uma vez que ele foi internado no Einstein com super bactéria. Ele saiu de lá bem, entre aspas, obviamente, saiu sequelado depois. Deixa eu entrar num assunto polêmico aqui. Perguntado se o pai tinha uma relação com a moça bonita, mais nova que ele. Sim. E perguntavam pra ele: escuta, essa mulher não tá te usando, não? Você é um cara mais velho, ela é uma mulher muito nova. Você acha que isso é amor? Ele disse: não, se ela tá me usando, eu também estou usando a juventude dela. É verdade que ele falou isso? É verdade, tem no vídeo mesmo. Ele tem um vídeo falando isso. Tem um vídeo, foi em TV aberta. Mas eu achei a frase dele... Bacana, e é isso mesmo, foi né? uma resposta rápida. E Foi resposta rápida, porque muita gente, com certeza, assim... Talvez travaria ou falar assim, acabar a gravação, eu não quero responder essa pergunta. Ele deu a resposta rápida e seca. Quem é essa mulher? Foi a mulher que foi Qual o nome viúva dela? dele. Chama Priscila. Priscila? Priscila de quê? Maura. Priscila Maura. Como é que ele conheceu a Priscila Maura? Ele conheceu através de uma ex-namorada dele. Ele tinha uma namorada que era amigo da Priscila, que era amiga Isso. da Priscila. Isso. Eu não lembro se eles conheceram exatamente numa balada. Esse detalhe falta. A Priscila furou o olho da amiga? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Não sei Não, dar né? a história ao certo. Não dá pra... Tá, vamos lá então. Quando ele morreu, ele ele estava com a Priscila. Casado? Casou? Sim. Aqui, um casamento badalado pra caramba Exatamente. e tal. Ficou... Esse casamento foi em quê? Em comunhão parcial? Total de bens? absoluta. Comunhão total absoluta de bens? Sim, absoluta. Comunhão absoluta de bens. Esse foi o contrato. Foi um contrato. Sim, claro. E agora? Ele morreu, vocês ficaram... A legislação brasileira garante que é mais ou menos assim. Quando você tem a comunhão parcial, você vira meieiro, né? Porque independente de você terminar ou a pessoa falecer, você tem direito a 50%, independente do caso. Mas é engraçado, porque na comunhão total, se você terminar com a pessoa, ela não ganha nada, mas se você continuar com ela e você falecer, ela tem direito à herança. Muito bem. 5 filhos. Sim. Como é que fica a partilha dos bens agora? Fica entre 6, dividido por partes iguais. Então entre você 5 e ela. Isso. Entendi. Ela teve filho com ele? Não. Não? Como é que tá esse momento? A Priscila tem sido honesta com vocês? Como é que tem sido o comportamento dela? Então, a gente teve alguns problemas no inventário, né? Isso já até saiu notícia, em alguns portais de notícia, que ela, até o momento, está registrado que ela está se apropriando indevidamente do dinheiro, porque ela era inventariante, né? Para quem não sabe, inventariante é quem cuida do inventário, é responsável por cuidar dos bens do inventário em geral. Ela estava sendo Ela inventariante. cuida do inventário. Ela cuidava. Cuidava. Ela foi removida do cargo. Quem removeu? Os herdeiros, em geral. Se uniram, na maioria, tiraram Sim, ela. exatamente. Isso pode. Pode, porque houve uma prestação de contas basicamente errônea da parte dela. Ficou faltando coisa. Igual eu falei, da apropriação. Então ela praticou aí uma fraude? Ainda não tem nada comprovado, então não posso falar que Que é sim. fraude, né? Exatamente.
Ela devia alguma coisa? Ela tem alguma dívida? Como é que é isso? Ela tá devendo espólio e ela tem que restituir esse valor. Isso já é prático. Isso já Então tá em ela tirou prática. do espólio. Isso. Pra quê? A finalidade só ela pode falar. E quanto foi isso que ela tirou do espólio? Juntando o dinheiro da venda da Ferrari, né, que ele gostava pra caramba. Ela vendeu a Ferrari? Vendeu. Quanto? Com autorização judicial. Ah, Foi 3,5, se eu não me engano. Aham. Que ano que era essa Ferrari? 2021. Você tem foto da Ferrari? A Tem. gente pode mostrar? Pode. Veja só a foto da Ferrari aí, ó. Tá aí, muito Claro, bem. claro. E aí? Era conversível, do jeito que eu gostava. Eu gostava de ficar Você já conversível. dirigiu a Ferrari? Uma vez. É, uma Ele vez. deixou. A gente tava trabalhando no domingo. E aí. Ele sempre gostava, né? Ainda mais quando tava trabalhando no domingo, ele gostava de fazer uma gracinha. Aí ele falou: o que você tá fazendo? Eu falei: não, tô precisando de jurisprudência. O pessoal pediu, fazendo serviço, né? Lá no escritório. Aí ele falou assim: não, vai lá dar uma volta, mas o segurança vai com você. Aí, pra ter certeza que nada ia acontecer. Aí eu peguei e dei uma volta, assim, de 1 quilômetro, mas, nossa, o pessoal achou que eu tinha roubado o carro. Falou: não, menino desse deve ter nem CNH pra estar dirigindo um carro desse. E aí eu fui, voltei e tal. Aí ele perguntou: foi bom? Eu falei: nossa. Foi maravilhoso. Nossa. Foi Mas foi- ótimo. Eu já dirigi com ele também dentro do condomínio, mas era nós dois, tal, dirigindo. Ela vendeu essa Ferrari? Sim, com 3,5. autorização judicial, sim. Tá. E esse dinheiro ela fez o quê? Uma parte ela pagou a Receita Federal, tanto que já saiu uma matéria também falando que vendeu o automóvel para pagar a Receita Federal e tal. Mas legal isso? Legal, Aham. legalizado. Só que ela não pagou o restante das dívidas. Ela não depositou em juízo o resto do dinheiro. Quanto é tudo isso? E, de novo, a Ferrari foi 3,5. Ah, Se eu não me engano, ficou em 300 ou em 200, agora eu não lembro. ela deve 1.300 mais ou menos? Mais o dinheiro que ela tinha físico, que foi Quanto- repassado para ela. Quanto era? 850. Tá, então vai dar 2.100 alguma coisa, Exatamente. né? E tem várias outras coisas também. 250. Isso. O que tem mais? Os imóveis, porque ela se apropriou Dos imóveis. tanto da casa, dos móveis. Dos móveis. Tanto da casa quanto do escritório. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quanto líquido, fora as dívidas, vocês conseguem apurar de tudo que ficou do seu pai? Então, ainda tem muita coisa a resolver, né? Tem várias ações, tem vários imóveis para venda, tem... Você tem ideia? Mais ou menos de É quanto? difícil, de verdade mesmo. 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões? É porque, de novo, tem as ações. Então, com as ações, pode dar muito mais que isso, pode dar... Se perder, dá muito menos, obviamente. Mas se vamos lá, ganhar tudo, quanto? Muito Mais ou dinheiro. menos. Só a ação do avião tá avaliada em 110 110 o quê? milhões. A ação do avião, 110 milhões. Isso. Aquele avião que ele comprou e descobriu depois que a empresa não era dona do avião. Isso ainda está sendo discutido em juízo, né? Entendi. O avião está em Mato Grosso do Sul. A última notícia, né, que foi pro governo do Mato Eu Grosso vi o do avião, tive próximo ao avião, que ele estava no hangar gostava. do governo aqui, né? Ele gostava do No hangar militar aqui. Muito bem. Essa mulher, nesse momento, você avalia ela como o quê? Usurpadora? Sul. Não, usurpadora é uma frase muito forte. Eu tenho meus problemas com ela, obviamente, mas eu acho que tudo tem que ser decidido na justiça. Obviamente eu tive vários problemas com ela, e os meus irmãos também, por causa do inventário. Que tipo de problema? Financeiro? Financeiro e até não de caráter, assim, porque quem sou eu para julgar o caráter de alguma pessoa, sabe? Eu sou só um ser humano, como qualquer um, como você, como qualquer um. Mas teve vários problemas assim com ela, desde antes do problema do inventário, da partida do inventário. Bem, você disse que trabalhou com seu pai. Sim. E ela não trabalhou com seu pai. Não, ela trabalhava, mas obviamente ela não tinha nenhum horário a cumprir. Ah, tá. Então ela ia, consequentemente, menos que o restante dos E funcionários. você ia direto. Sim, eu não vou mentir. Você tinha horário? Tinha. Eu não tinha planejado de horário, mas eu tinha o meu horário. Você recebia por isso? Recebia? Quanto? Pouco. Não pouco, assim, mas o salário do restante dos estagiários, eu não tinha privilégio nenhum. Ele em tratava relação você ao igual a todo trabalho. mundo. Isso, em relação ao trabalho. Obviamente as contas, esse tipo de coisa, ele tomava conta.
Mas em relação ao trabalho, eu recebia igual aos demais. E se eu não cumprisse meu horário, tinha punição. Se eu cumprisse, tava ótimo. E ela não tinha horário. Não. Tanto que... Ela nunca seria punida. É porque você pode ver o próprio perfil dela. Ela tem várias viagens, assim, dia de semana. E, obviamente, é incompatível com o horário de trabalho. Como que você vai fazer a viagem, não a trabalho, várias vezes durante a semana, e não ter que explicar nada pra ninguém? Você já falou com seu pai sobre ela? Já, várias vezes. Os funcionários de lá, Como é que era a conversa? é um pouco complicado de falar. Não, se você quiser Não, falar. assim... Outra pergunta, na tampa, ela já traiu seu pai? Não, eu Acha que não? acho que não. Você não tem essa informação? Não, Entendi. talvez seja nem interessante, que eu não faço ideia. Talvez sim, talvez não. Meu pai era extremamente... Era o quê? Não, Ele fechado com monitorava, ele era um cara que ficava em cima? Ah, sim, Era. sim. É. Todas as mulheres que ficavam junto, ele tinha isso. Quantas mulheres seu pai teve? Oficialmente, É? assim, de casar? É? Então, ele teve um casamento, né, a primeira vez, depois ele teve uma união estável e depois um casamento de novo. Foi 3 no total. E namoradas? Isso aí é a pergunta que, nossa senhora. Que não quer calar, né? Eu sei que existe o processo, né, que vocês que movem contra ela. Está sob sigilo? Algumas partes sim, algumas partes não. O que vocês estão pedindo no processo? Não, basicamente prestação de contas, coisa básica. Mas teve que entrar na justiça? Ela não prestou conta sem Isso. precisar entrar na justiça? Porque o dever do inventariante, isso já é previsto em lei, é prestar Ela é contas... inventariante? Não é mais. Não é mais. Foi Vocês tiraram. removida. Isso. Destruída. É prestar contas durante o serviço e após a remoção. Ela prestou contas durante o serviço, só que faltou um monte de coisa. Por exemplo. Os móveis do escritório, que ela apropriou, entre aspas. O que custa isso? Uma estimativa, de novo, o valor é muito complicado para falar, porque o valor de venda talvez não é o mesmo que o valor de compra. Pode vender pela metade, um terço. É igual avião, né? Exatamente. Agora tem outro Ainda mais preço. pra você de extremo luxo, né? Porque quem tem dinheiro pra pagar isso, obviamente, compra um item novo. Qual o valor daquele avião novo? 6.600 quando ele comprou. Eu não Mas sei a por que o cotação processo está atual. em 100 e poucos milhões? É o retorno do indébito, que é quando você paga um item que foi cobrado indevidamente, isso tem que ser pago, tá? Não vale só a empresa te cobrar indevidamente. Por exemplo, se for uma conta de água errada lá para sua casa, que tá cobrando 1 milhão, não adianta você entrar na justiça para restituir 2 milhões. Você tem que ter pago esse 1 milhão, mostrado não tinha má fé de sua parte, e aí é restituído os 4 milhões para você, que é o retorno do indébito. Vamos lá. Quanto é que você acha, sinceramente, diretamente, que essa ex-mulher, que agora é ex-mulher, morreu, Sim. né? Ficou indebitamente com ela? Até agora, em dinheiro, espécie. Você fala no geral, assim, qual o é. valor que ela tá devendo pro... Sim, pronto. Vai lá. não, se for jogar especificamente, o que é claro, e não há dúvidas, obviamente, como eu falei, tem os móveis, tem a avaliação dos móveis, tem... Você sabe que ela pode vir sentar nessa Claro, cadeira igual você aí. Não tem problema nenhum. Eu não acho nada mais justo que eu ouvir ambas as partes, e todas as partes. Todo mundo tem um ponto de vista diferente. Eu só gosto de falar a verdade. Eu não gosto de dar minha opinião. Obviamente, eu tenho minha parcialidade. Vamos lá. Ela seria uma aproveitadora? Eu não vou falar essa palavra, obviamente. Isso aí é até denigração da Então, imagem da pessoa. Eu vou denigrar a imagem dela, obviamente. Tá. Não vou falar isso. Então arruma um sinônimo aí pra essa palavra. Não, igual o meu pai falou. Ela tinha interesse nela e ele tinha interesse nela. Tá, mas você acha que ela é... Vou até achar aqui, ó. É aproveitadora. Eu tenho aqui sinônimos de aproveitadora para sentidos da palavra. Aproveitador 1, parasita. Você não quer falar essas coisas? Não, de jeito nenhum. Você não acha isso, né? Obviamente ela teve os problemas. Tá, mas você com tá ela. na justiça contra ela. Sim, mas Se eu você não posso tivesse que denigrar a qualificar, imagem de uma se pessoa. você tivesse que qualificar essa mulher, como é que você qualificaria ela? Mau caráter. Opa, mau caráter. Mau caráter. Por que mau caráter? Porque caráter é um ponto de vista. Você pode ter um ponto de vista, eu posso ter um ponto de vista. Então, não é que meu ponto de vista caráter, absoluto. então, no seu ponto de vista, ele é singular. Ele não é plural.
E cada pessoa tem o seu ponto de Isso. vista. No seu ponto de vista, ela é mau caráter. Sim. Por que a ex-mulher do seu pai... Aí a conversa aqui esquenta. Por que você acha que a ex-mulher do seu pai é mau caráter? A gente teve vários problemas, muito antes do falecimento dele. Não só comigo, contra os funcionários. Com a maioria das pessoas que estavam em volta dele. Meu pai, igual eu falei previamente, né? Ele sempre gostava de demonstrar respeito. Independente de quem fosse. Até porque ele veio de uma situação de humildade praticamente extrema, né? Ele sempre mostrava que você tem que tratar todo mundo igual. Você tem que dar o mesmo respeito que você dá a um faxineiro, ao dono de uma empresa. Até porque todos são seres humanos. Não importa o tanto de E ela gente. fazia como? Como é que ela tratava? Assim, obviamente ela tinha uma parcialidade com os funcionários. Era grossa, mal educada, é isso que você quer pouco, dizer? sim, claro. Tem inúmeras Então testemunhas. ninguém gosta dela lá, posso dizer Não, isso? ninguém não. Mas, com certeza, grande parte dos funcionários... Vamos lá. Se você a qualifica como um mau caráter, Sim. né? Você disse que a avaliação de caráter ele é Pessoal, singular. sim, Né? singular. É pessoal. Cada pessoa avalia o caráter de uma forma. Então você acha que ela era mau caráter só por causa do tratamento que ela tinha com os funcionários, ou porque no seu ponto de vista ela só estava do lado do teu pai porque pelo que o teu pai proporcionava para ela? Não, em relação ao interesse, igual a frase que ele falou, né? Ele tinha a noção que qualquer pessoa muito mais jovem que ele seria por interesse. O interesse em si não é um problema. Tem gente que tem interesse e tem um caráter bom, por que pareça. Eu tenho essa percepção, pelo menos. O problema é o caráter. Não importa se você tem interesse ou não. Tem gente que tem dinheiro é mau caráter, tem gente que não tem dinheiro é mau caráter. Não é um problema de interesse. Tem nada a ver com dinheiro. Não é um problema de interesse financeiro. Tem a ver com o comportamento pessoal de cada um. Sim, claro. Há mais alguma coisa que você acha, no seu ponto de vista, que é importante lembrar sobre essa mulher? Não, várias coisas. Por exemplo, ela acabou que desde sempre nunca deu certo com os funcionários, principalmente da casa dele. Você disse isso. É porque tem dois tipos de funcionários, né? Os da casa e os do trabalho, do escritório. Ele falava que o escritório era a primeira casa dele. Mas assim, os da casa, por exemplo, tinha a governanta lá, e vários funcionários, inúmeros não, mas vários funcionários. Tanto tem reportagem dele na internet que dá pra ver isso. Eles, todo santo dia, cada um, ele gostava de dar um abraço e perguntar como foi o dia da pessoa e o que ela tava precisando. Seu pai fazia isso? Todo dia. Todo dia. E ele falava pra fazer o mesmo. Ele era um ser humano, né? Exatamente. Igual eu falei previamente, né? Não importa o tanto de dinheiro que você tem. Não importa o tanto de dinheiro que você tem, eu tenho, quem tá assistindo tem. O que importa é o que você faz, ponto. Tá. Ele tinha esse ponto de vista. E ela não? Eu não posso falar isso, mas claramente ela tinha um tratamento diferente com os funcionários da casa. Tanto que, de novo, tem vários funcionários sem problema. E do escritório. Tem vários funcionários que tiveram problema dela. Com ela? Sim. E, obviamente, tem essa diferença de tratamento. Mais alguma coisa que você acha, no seu ponto de vista, que a desqualifica como uma pessoa de bem? Obviamente teve os problemas de inventário, isso pra mim é inegável, né? Nenhuma pessoa que tem sendo consciente quer fazer o diz justo. quando vocês procuram ela? Ela bloqueou todos os herdeiros. Como bloqueou? Bloqueou. Telefone. Telefone é até uma parte engraçada, né? Que é até engraçado, então. Que é tão trágico que seja ser cômico. Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Ela pegou o celular do meu pai, pouco tempo após o falecimento dele, e transformou no número comercial da empresa dela. Da empresa é uma palavra errada, né? Mas do escritório de advocacia dela. Esperteza ou mau caratismo? Eu acho que é muito mais pra segunda parte. Até porque você precisa ter a bagagem inteira. Meu pai era meu pai, não era por causa Ela do ficou nome. onde? Em que casa que ela ficou? Aparentemente ela tá no Alphaville, mas não é certeza. De quem é essa casa? Atualmente tá no nome do banco. Não tá nem no nome mais do meu pai. Como assim? Então o banco pode pegar a qualquer momento? Sim, claro. E ela vai pra rua? Se ela estiver lá, sim. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Com certeza ela vai pagar pelos erros que ela cometeu.
Tô falando, obviamente, juridicamente. Sim, Judicialmente. lógico, evidente. Não tô... Não, lógico. falando. Não é uma ameaça. Não, de você jeito está, nenhum, pelo amor de você está Deus. aguardando Sim. justiça da própria justiça. Exatamente. Meu pai sempre falava isso. Independente do que acontecer, você tem que ter fé na justiça. Porque quem vai proteger... Não tem outro caminho. Quem vai proteger os injustos, os injustiçados... Os justos e os injustiçados. É a justiça. Exatamente. Sua mãe pensa o que disso tudo? Minha mãe foi a mulher que ele mais ficou... Ele ficou mais tempo, durante a vida dele. Quanto tempo? Mais ou menos 10 anos. Só teve você? Sim. Aí teve uma outra com mais um e uma outra com 2. Isso. Uma mulher. Eu amo todos os meus irmãos, todos. Vocês se relacionam? Não tanto, porque todos moram longe, a não ser o meu mais novo. Moram sabe? onde? Fora do país ou interior. Mas meu irmão mais novo, ele mora aqui em Goiânia, eu tenho mais contato com ele, eu gosto pra caramba. Quer falar o nome dele? Pode falar? Ele é menor de idade, eu não acho. Menor de idade. Muito bem. Você falou tudo o que você pensava, o que você imaginava, que você queria? Tem mais alguma coisa que você acha que é importante lembrar? Tem mais coisa. Eu queria principalmente falar um pouco de como era ele no dia a dia, porque muita gente tem curiosidade. Sim, Por exemplo, quando eu pegava Uber para ir do escritório, né, antes de ter carro, graças a Deus eu tenho carro, e eles perguntavam, Que carro que você tem? Eu tenho um Audi. Seu pai deixou para você? Deixou, muito antes dele falecer. Uhum. Eles perguntavam, né? Porque o pessoal viu o nome do escritório, falou, nossa, você trabalha com o Djalma, você já viu ele? Aí, obviamente, eu não falava, né? Que era filho, nem nada, pra não ter nenhuma... Não sei, talvez um tom de arrogância. Eu não gosto disso. E aí eu falava, não, eu trabalho, ele cumprimenta todo mundo todo dia, sério, nossa, eu sou fã desse cara. Ele tinha vez que o pessoal falava, nossa, ele ajudou uma prima minha uma vez. Bacana. Literalmente nada. Não, eu já vi gente em bar. Tanto que a pessoa que com certeza vai ver, ela sabe disso. Um rapaz chegou em mim de bar e falou, rapaz, eu sou fã do seu pai. Uma vez eu tava na maternidade com minha filha, ela tava passando muito mal. Eu não tinha dinheiro para pagar nada, era particular, não tinha plano. E eu precisava muito, muito de dinheiro. Seu pai simplesmente... O rapaz falou, né? Seu pai simplesmente viu a minha situação, falou, de quanto você precisa? E pagou o tratamento da menina. Você precisa disso? Ele quis saber, mas pagou o tratamento. Sim, quis saber quanto pagou. Não, sim. E foi exatamente o valor que ele pagou. E do nada, assim, não vai. Então o que você mais ouve são as boas o que seu pai fez de bom com as pessoas. E isso me inspira. Ele sempre falava, constantemente, o propósito do ser humano é ajudar o outro. Bacana. O propósito do ser humano é ajudar o outro. Gosto desse cara. A gente tá na Terra para ajudar o outro. Ponto. E volta àquilo que eu falei. Não importa seu partido político, não importa o tanto de dinheiro que você tem. A sua cor de pele. Não importa sua cor de pele. De onde você vem, sua sexualidade, nada. Top isso. Bacana. Só importa se você é um ser humano que precisa de ajuda. O máximo dos cristãos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele é extremamente religioso. Ele gostava muito de igreja. Acreditava em Deus? Acreditava. Bacana, isso é muito bacana. E ele sempre mostrou esse propósito, tanto pra mim quanto os meus irmãos, sabe? Ele sempre encheu o saco Ele focava muito nisso. Pegava no pé de vocês. Exatamente. Obviamente, eu, por exemplo, faço minha parte de caridade hoje, não do tamanho dele, claramente. Mas eu faço o que eu posso e eu vou continuar fazendo. Inspirado por ele? Claro. E eu vou continuar fazendo até o dia que eu De 0 a 10, quanto você acha que o seu pai merece? A história. Ninguém é perfeito. Exatamente. Eu não daria 10. Eu não daria 10 pra nenhum ser humano vivo. Todo mundo tem defeito. Mas eu daria um 8 ou 9. Bem votado, bem avaliado. Assim, obviamente ele tinha os efeitos dele. Como todo ser humano tem, eu tenho, você tem. Já te deu umas palmadas? Não, ele não gostava de bater. Ele deixava de castigo. Ele gostava de deixar de castigo. Mas ele sempre dava castigo sério, assim. Por exemplo, uma semana sem celular. Quando era mais novo, né? Depois, mais velho, não tinha castigo nem nada. Era só conversa de homem pra homem. Entendi. Ele, falando de homem pra homem, ele sempre tinha um ditado. Lá no escritório, ele era extremamente reservado em relação aos clientes. Tanto que tinha pouco cliente lá no escritório. Porque ele gostava de pegar as ações pessoalmente. Fazer. Igual eu falei previamente, de domingo a domingo. No trabalho, estudando.
Parava pra ver jogo de futebol, comer, tomar banho. Ele vivia isso. Vivia. Ele gostava de ser advogado. Ele falava assim: eu não sou nada além de um advogado. Ele falava isso. Essa era a frase dele. Qual foi o principal legado que seu pai te deixou? Igual eu falei, o propósito humano pra ajudar os outros. Olhar para o outro. Isso não tem... Assim, talvez se eu não tivesse o mesmo pai, eu não teria essa noção, sabe? Eu tenho um propósito que, assim, o meu propósito na Terra é ajudar o ser humano mais. Como é que tá você hoje? Vou falar da sua vida particular hoje. Tá namorando? Não. Não? Não. Tá sozinho? Sozinho. Você é um cara bonito. Obrigado. Como é que você administra isso? Não, eu... Tem muito assédio? Como é que é? Então, obviamente tem, por causa da situação que eu encontro, né? Mas ao mesmo tempo... Que situação? Tô falando da sua beleza. Você é um cara bonito. Não, sim. Mas obviamente, interesse atrai um pouco. Mas é até engraçado, porque... Isso eu até queria falar. Nenhum dos meus irmãos recebeu nada do inventário. Sério? Até hoje. Sério? Nem eu. Nada? Zero? Nada, zero. Zero do inventário. Quando é que sai o primeiro? Essa primeira grana aí? Ainda não há previsão. Já tem quanto tempo que seu pai morreu? 1 ano e tantos meses. E não saiu nada? É até engraçado de novo, porque obviamente... É engraçado Sim, porque sim. Ele tinha, é engraçado. Ele falava duas coisas que me ajudou muito no luto sobre ele. Que é assim, se todo mundo que perdesse alguém, parente, amigo, parasse de produzir, o mundo virava uma bola de fogo. Porque todo mundo já perdeu alguém. Com certeza você já perdeu alguém. Eu já perdi alguém. Não vai perder, né? Exatamente. Então... É a lei natural da vida. Pensa, nenhum órgão público ia funcionar mais, então nem ia ter água potável, nem ia ter eletricidade, nem ia ter nada. Porque, obviamente, essas coisas precisam de gente diariamente trabalhando. Você sofreu muito com a morte dele? Sofri. Chora até hoje? Eu Tem não pouco tempo. Eu não chorei. É? Eu não sei porquê, eu não consegui chorar. Tanto que quando recebi a notícia eu só fiquei calado. Faltou. Qual foi a sensação? Seu pai morreu. Qual que é a sensação que vem? Vazio. Vazio. Não passou um filme da infância na cabeça? Não tanto, porque eu lembro mais das memórias recentes. Quando a gente ia ver jogo no estádio de futebol. Então ele era um amigo. Era, igual eu falei, ele era um melhor amigo antes de ser um pai. Ele mesmo falava disso. Tanto que isso era até um jogo psicológico, porque toda vez que fazia alguma coisa errada, ele falava assim, pode falar pra mim, eu sou seu melhor amigo antes de ser depois salvo. Mas ele sempre falava isso, sabe? Mas assim, obviamente tinha os momentos bons também. Ele falava assim, pode falar, pode falar. Se abra comigo. Não, eu falava pra ele de ele menina falava... que ia lá pra casa, ele gostava. Ele falava de mulheres com você? Nossa, assim, quando eu ia sair, como que tava o Brasileirão. Mas isso não... Cara, ele era um patrão excelente. Tanto que ele falava isso com os funcionários. Os próprios funcionários, ele falava... a gente tem tal jogo, tal jogo aconteceu. Ele chamava os funcionários na hora do almoço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou lhe dar 1 minuto com seu pai. Eu vou te dar 1 minuto com seu pai. Sim. Você e seu pai, se a vida trouxesse ele de volta e te desse 1 minuto com o Djalma, seu amigo, o cara que ia no futebol com você, o cara que puxava a sua orelha. Claro. Mas se a vida te desse a oportunidade de 1 minuto e apenas 1 minuto com seu pai, olhando nos olhos dele, e você tivesse apenas 1 minuto, o que você diria? O que você não diria para ele olhando nessa câmera pro Djalma? Claro. 1 minuto, eu acho que eu passaria 1 minuto abraçado. Isso é um fato. Mas se tivesse que expressar, obviamente, eu acho que eu não fiz o suficiente enquanto ele estava vivo. Porque, obviamente, a comodidade traz preguiça, entre aspas. O estar aqui. Não, assim, eu falo que ele proporcionava uma comodidade, obviamente, extrema. Pra mim, para as pessoas em volta, pro pessoal do escritório, ele gostava muito de ajudar os outros, igual eu tô falando. Então, ele proporcionava uma vida que ele nunca teve para as outras pessoas. Eu acho que isso, obviamente, na minha parte pelo menos, eu não fiz o suficiente. Depois do falecimento dele, eu tenho sentimento, obviamente eu não posso falar, porque é uma percepção parcial.
Mas eu tive o entendimento de um crescimento pessoal gigante. Porque a comodidade traz preguiça, traz o sono. A comodidade, quando você está acomodado, você não quer produzir além do extremo. Isso é um fato, é a natureza humana. E depois da morte dele, igual eu falei, não teve mais nenhum tipo de renda. A renda total que vinha dele acabou. Sou eu por eu. E aí, o que eu queria falar pra ele é que assim, finalmente eu acordei dessa comodidade. Finalmente eu tive noção da vida e finalmente eu podia dar orgulho pra ele. Que eu tenho certeza, se ele me visse trabalhando de domingo a domingo, ele ficaria feliz. E é isso, é basicamente isso. Esse 1 minuto você ficaria em silêncio? Igual eu falei, se tivesse que expressar, talvez nesse 1 minuto inicial eu ficaria em silêncio só abraçando ele. Mas se tivesse que expressar, eu falaria assim: olha pra ele e fala pra ele aqui. eu estou te deixando orgulhoso. E é esse. Mas, de novo, é percepção única minha. Talvez tenha gente que não concorde, não tem problema. É você e ele. É, ele e você. mas eu tenho certeza, se ele visse, eu tô... Obviamente, não sou perfeito, mas eu tô sempre tentando fazer a coisa certa. Igual ele, tentando lutar pelos injustiçados e pelos justos. Gostei, já gostei de você. Obrigado. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, de falarmos sobre um grande homem, um cara que tem uma história maravilhosa. Eu acho que uma das funções sua, enquanto filho, é perpetuar essa história desse cara, para que a gente possa pegar isso como exemplo e para que a gente possa, nesse privilégio que você teve com ele, Claro, aprender para poder ensinar, repassar isso. claro. Tem mais algo que você gostaria de falar? Eu quero passar uma mensagem para todos que estiverem vendo. Todos que estiverem injustiçados nesse momento, independente de quem estiver fazendo a injustiça. A hora da justiça sempre chega. Não importa se você está lutando contra o Estado, não importa se você está lutando contra qualquer tipo de pessoa, uma pessoa infinitamente mais poderosa que você. A justiça sempre chega. Ela vai chegar. Mas tem a batalha. Sim. E é isso. Continue lutando, é isso? Continue lutando. Por exemplo, é um ótimo exemplo. Eu não gosto de falar muito de mim, tanto que eu não busco fama. Igual eu falei pra você antes, meu Instagram é fechado. Vai continuar fechado depois disso. Eu não gosto de fama, não gosto de atenção. Eu gosto de expor a verdade. Eu gosto de ajudar toda pessoa que estiver numa situação de vulnerabilidade, que ela não tem condição de sair daquilo. Eu gosto e eu sinto a obrigação. É a mistura dos dois. Porque tem gente que sente obrigação, talvez não goste. E tem gente que gosta, mas não sente obrigação. Eu tenho a mistura dos dois. Não querendo falar muito de mim, mas é porque isso eu sinto no meu coração de verdade. Eu tenho isso dentro de mim que eu... Igual eu falei, por causa do exemplo do meu pai. Isso é desde criança. Eu tenho que ajudar as pessoas. Ponto. E é isso. Se você... Então, eu tô fazendo isso, eu sinto, né? Obviamente, de novo, é uma percepção única e parcial. Eu sinto que eu tô dando um pouco de exemplo para todo mundo que estiver numa situação de dificuldade, todo mundo que estiver só apanhando da vida. Por exemplo, uma pessoa se apropriou de um dinheiro que não era dela, e muito dinheiro, obviamente. Eu acho que todo brasileiro pode concordar com isso. A renda foi cortada totalmente, tanto para mim quanto os meus irmãos menores de idade. Então ela está usufruindo de uma renda que seria de vocês? Ou para pagar a dívida do espólio. Pode ser para qualquer tipo de... Você está vivendo uma vida difícil financeiramente? Uma parte foi. Graças a Deus agora as coisas estão começando a melhorar. Eu estou num emprego extremamente bom. Eu estou fazendo o meu. Tanto que eu saí muito pouco tempo antes daqui, né? Até falei para você, perdão pelo atraso. Até um abraço pro Vitor e pro Faustinho, que me aguentaram hoje até de noite. Mas... uma dificuldade não, porque eu não tô passando fome. Eu não tô sofrendo no hospital. Eu não considero como dificuldade. Mas tá sendo mais difícil do que era antes. Isso é um fato. Mas as coisas sempre melhoram.
Haverá sempre um outro dia. Né? Sempre outro dia. Um dia após o outro. Eu quero te agradecer pela presença conosco, dizer que nós estamos à disposição e que continuar acreditando e que para mim foi um privilégio conhecê-lo. Muito obrigado pela participação conosco. Obrigado eu, Messias. Foi excelente estar aqui. Desculpa qualquer coisa, desculpa se eu fui muito grosso, muito brincalhão, muito sério. Perfeito. Mas você foi você. É isso que eu tento ser sempre. Eu acho que se você tenta passar uma imagem para alguém que você não é, a máscara sempre cai, uma hora. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Senhoras e senhores, gosta da gente hoje mais um podcast contando a história de um guerreiro. E eis aqui o herdeiro desse guerreiro falando em que situação que ele se encontra nesse momento. Eu sou o Messias da Gente e esse é o Goiás da Gente. A gente se encontra.